Olá a todas e a todos, bem-vindos à Porta 24. Hoje temos connosco a nossa convidada Eliana Silva, que nos vai falar sobre autonomia. Olá, sou a Eliana Silva, eu trabalho com finanças pessoais para mulheres. Vim para este tema porque, efetivamente, em 2015 tive um problema de saúde que me deixou com um diagnóstico de um mês de vida e, e eu aí já tinha uma empresa e eu sentia muita dor em relação ao dinheiro. E quando eu digo muita dor, era perceber que a minha área financeira estava super desorganizada, cada vez que eu tinha uma conta para pagar eu não dormia, cada vez que minha funcionária dizia que tinha que passar um cheque para um fornecedor ou para pagar algo, eu ficava com uma dor de barriga. E então o que é que acontece? Eu comecei a perceber que havia alguma coisa que não estava bem em relação ao dinheiro. E foi quando eu comecei a estudar, estudei bastante, formação a nível nacional e internacional, muita internacional, no desenvolvimento pessoal. Eu sou formada em medicina ortomolecular, e o que acontece é que isso não significa que a gente saiba de dinheiro, por mais empreendedora que sejamos ou empresárias que sejamos há muitos anos. Então foi aí que eu comecei este caminho e foi quando eu percebi que tinha muita coisa em comum com as minhas pacientes. Elas chegavam à consulta e diziam dinheiro isto, dinheiro aquilo, comecei a perceber quais as dores que elas tinham em relação a dinheiro e então eu hoje tenho cursos sobre dinheiro, relacionamento, as emoções ligadas a dinheiro, as crenças ligadas a dinheiro, mas também ensino a organização financeira, ok? Quer esteja numa fase de endividada, quer esteja numa fase só de desorganização financeira. Depois também ajudo empreendedoras a posicionarem-se no seu negócio, no negócio online, como criarem esse negócio de forma sustentada e com consistência. Okay? Muitas das vezes nós estamos com aquela coisa de que é tudo fácil, que é tudo muito rápido, porque é isso que infelizmente é vendido, que é tudo de um dia para a noite e não é bem assim. E nós, para termos bons negócios e negócios que efetivamente nos vão dar lucro e com constância, tem que ser pensado e não é da noite para o dia. Eliana, que bom. Obrigada por estares aqui, por teres aceito o convite para falar sobre este tema, a autonomia. Tu escreveste sobre a autonomia nesta relação financeira que nós temos, não é? Na nossa vida financeira. Se calhar começo por te perguntar primeiro, onde é que quem nos está a ver ou a ouvir te pode encontrar nas redes sociais e depois o que é para ti esta noção da autonomia e a sua ligação com o dinheiro. Olha, eu é que sou grata pelo vosso convite e por trazermos este tema à revista, porque efetivamente acredito verdadeiramente que todas as pessoas devam aprender sobre dinheiro e sobre como serem autónomas, não é? Eu trabalho mais com mulheres, mas também trabalho com homens, não é? Só que eu percebo que os homens pensam no dinheiro de outra forma. E isso tem aí outra história, temos que marcar aí outra entrevista para falar dessas diferenças. Um, de que forma é que me podem encontrar? Nas redes sociais, quer seja no Instagram como no Facebook, Eliana Silva Financas. Também tenho o meu canal de YouTube. E podem me mandar um direct, uma mensagem, estejam à vontade, tenho todo o gosto em vos ajudar a trazer este tema para a vossa vida. Autonomia, liberdade e autonomia, eu acredito que se a nossa área financeira estiver bem, se estiver organizada, eu acredito que todas as outras áreas da nossa vida vão melhorar de certeza absoluta, não é? Porquê? Porque tu não consegues ir ao supermercado
sem dinheiro, tu não consegues pagar a universidade dos teus filhos sem dinheiro, tu não consegues viajar sem dinheiro, não consegues abrir um negócio sem dinheiro, e então daí a importância de nós organizarmos a nossa área financeira. E eu falo muito das emoções ligadas ao dinheiro, e as emoções ligadas ao dinheiro, isto vem muito de lá atrás, dos nossos pais, não é? Porquê? Porque conforme eles lidam com o dinheiro, nós temos duas vias, ou vamos fazer igual a eles, ou vamos ser rebeldes e vamos fazer diferente deles. Então, aqui a ideia é nós percebermos o que é que eles nos transmitiram. Se nós somos poupadores, porque nos ensinaram, tens que poupar, tens que fazer aqui umas poupanças para o teu futuro, ou se vias os teus pais a gastar e gastas também, e muitas das vezes nós nem temos muita noção dos gastos que fazemos. Daí a importância de nós percebermos as nossas emoções ligadas ao dinheiro, ok? As compras por impulso é um dos motivos, e isso tira-nos a autonomia que estamos aqui a falar, não é? Tira-nos a liberdade, porque se nós todos os meses não colocamos uma parte destinada à poupança, uma parte destinada ao investimento, quer seja no nosso conhecimento, quer seja em multiplicar o nosso dinheiro, isso vai fazer com que nós estejamos presos a quê? Ao nosso salário mensal. E se nós estamos presos ao nosso salário mensal, não somos autónomos de forma alguma, não estamos a criar a nossa liberdade de futuro. Falaste aí da questão das emoções e do que podemos transferir e trazer desde a nossa infância também, não é? Isto que nos é passado pelos nossos pais ou cuidadores principais, ou outros exemplos que existem à volta, também falaste sobre isso no artigo. Queres nos dar assim alguns exemplos muito práticos de algumas destas limitações, só para de repente nós ouvimos-te e dizemos, pois é, eu enquadro-me aqui, sabes, assim tipo caixinhas, não querendo estar a rotular, mas assim as caixares, 3 ou 4, que sejam assim comuns, também nos acompanhamentos que fazes, para nós percebermos só isto, acho que já ajuda a desconstruir, não é? A ganhar consciência de que se calhar eu caibo naquela caixinha, não é? Olha, Núria, vou começar por te contar qual era a minha grande crença limitadora e que me bloqueou durante muito tempo, que eu até já tinha um negócio, não é? Eu até já tinha algo onde ganhava dinheiro, só que eu tinha muito aquela coisa de afastar o dinheiro. Eu afastava o dinheiro e eu não percebia porquê, porque eu sentia uma angústia terrível. E quando eu comecei a estudar esta parte da inteligência financeira, a inteligência emocional, toda esta parte de desenvolvimento pessoal, eu percebi que a minha maior crença era o dinheiro só traz discussões. E porquê? Porque os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, e os meus pais discutiam muito e muito em relação ao dinheiro, ok? Então, isso, eu cresci a acreditar que aquilo Era era disruptivo. normal, exatamente, ou seja, então eu comecei a acreditar que o dinheiro só trazia discussões, por isso eu não podia ter muito dinheiro. Então, o que é que eu fazia? Eu até tinha um negócio, mas eu afastava o dinheiro. Quando eu tinha a oportunidade de até crescer um pouco mais o meu negócio, eu afastava-me e era uma frustração, uma tristeza, uma angústia brutal. E então foi quando eu percebi que nós temos crenças limitadoras e nós desenvolvemos isso, nem temos noção como, não é? Nem porquê. Mas o que acontece é que muitas das vezes ouves aquela frase de o dinheiro não traz felicidade. Só diz isso quem não tem contas para pagar e quem não está endividado, porque quem tem contas para pagar vai querer muito ter o dinheiro e vai perceber a felicidade que é ter o dinheiro e ir e pagar uma conta sem estar preocupada com contar o dinheiro até ao final do mês. Só quem não está preocupado com o pagar uma viagem ou ir a um restaurante que nos dá prazer, sem olhar para o lado
direito, não é? Onde estão os preços, só olhar para a emenda sem preocupada com o preço do prato que vai pagar, é uma liberdade, é uma sensação fantástica, não é? Só por aí nós percebemos como isso nos limita, quando nós acreditamos que o dinheiro não traz felicidade, traz muita felicidade. Não compra certas coisas, claro que não, ok? Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que as pessoas são muito felizes quando têm a tranquilidade de ter acesso a coisas que, de outra forma, sem dinheiro, não teriam, ok? Outra, Núria, que posso partilhar e eu fico doente quando alguém me diz isto, eu não preciso de dinheiro, só preciso de dinheiro para pagar as contas. Nunca ouviste isto? Sim, Não, sim. eu até nem preciso de muito dinheiro, eu só preciso de dinheiro para pagar as contas. Eu fico doente, porque depois a seguir dizem-me assim, eu gostava, eu tenho o sonho de ter uma empresa, eu tenho o sonho de pagar a universidade dos meus filhos, ou de viajar muito, de conhecer mil e uma coisas. Só que, claro, a pessoa está a limitar-se. Porquê? Só quer dinheiro para pagar as contas. Como é que ela vai dizer à mente dela que ela quer dinheiro para os sonhos dela? Ela não está a dizer isso, ou seja, estamos aqui a criar um termostato, não é? Desculpa, um Uma termómetro, baliza. não é? Eu só quero dinheiro até aqui, daqui para cima eu não quero, não é? A nossa mente, o que é que vai fazer? Vai trabalhar nesse sentido. E quando eu digo a nossa mente, é porque está estudado, isto é neurociência, não sou eu que estou aqui a inventar, está tudo estudado. O nosso pensamento está ligado com emoções, que essas emoções vão nos dar comportamentos e esses comportamentos vão dar os resultados que nós temos na vida. Porque se neste momento tu estás onde estás hoje, deve-se aos teus pensamentos, juntamente com as emoções que tens ligada a esses pensamentos, que te vão dar comportamentos. E esses comportamentos vão ser de sucesso ou de insucesso, não é? Ou vão de encontro ao teu sucesso financeiro, ao teu sucesso, o que quer que seja sucesso para cada um de nós, não é? Ao sucesso profissional, ao sucesso pessoal, ou não, não é? Porquê? Porque se nós tivermos pensamentos limitadores, nós não vamos agarrar as oportunidades que temos na nossa vida para crescer, não é? E quando eu falo disto, eu também falo a nível de casal, não é? Porque muitas das vezes os casais começam a namorar e há aquela coisa de, ai não, eu não vou perguntar quanto é que a pessoa ganha, não é? Porque senão ainda pensam que eu quero dar o golpe do baú, ou, não é? Tem aquela coisa, perguntam coisas banais que não interessa nada, mas não perguntam, isto que é muito importante, é como a educação dos filhos, deve ser perguntado quando nós estamos a namorar. Porque é que muitos casais têm discussões? Precisamente porque não conversaram lá atrás, na altura do namoro, o que é que queriam para a vida deles, não é? E depois o que acontece? Eles casam, só que depois, em vez de encaixarem um no outro, estão às turras. Porquê? Porque não têm valores iguais, a nível financeiro, um é mais limitador porque tem mais crenças, o outro quer crescer, muita coisa, ok? Diferente. E nós devemos conversar. Não devemos ter esta coisa limitadora que é não vou perguntar ao outro o que é que ele quer para a vida dele de futuro. Nós devemos querer sempre saber se aquela pessoa está de encontro aos nossos objetivos de futuro. Porque, por exemplo, eu nunca quis ter filhos, não é? E o meu marido também não é? Mas imagina que ele até queria e casávamos, podia estar aqui um choque de valores, não Claro. é? E isso é muito importante, é nós alinharmos as expectativas um com o outro para que depois tenhamos mais harmonia.
E isso significa que, se nós tivermos essa harmonia, também somos mais autónomos, não é? Isto de encontro ao nosso tema. E somos mais autónomos porquê? Porque se nós conversamos sobre dinheiro, não é? Nós sabemos os objetivos que aquela pessoa tem, não é? E ele também sabe os nossos objetivos, ele ou ela, não é? Os nossos objetivos. Então, nós estamos mais autónomos para tomar decisões, não precisamos de depender da decisão do outro, não precisamos ai, não sei se posso, porque. Não, como estamos alinhados nos nossos objetivos, sabemos os objetivos comuns e isso é importante nós sabermos aquilo que queremos, mas também é importante nós sabermos aquilo que o nosso companheiro, a nossa companheira pretende. É verdade. Ai, obrigada, Eliana. Deste assim alguns exemplos que de facto ressoam, não é? E é mesmo a diferença entre vibrar na abundância ou na escassez. Também há muito este tema com o dinheiro, o não merecimento, não é? E de Dúvida. facto há muito secretismo e muita resistência de nós para nós, como estás a dizer, e daí o teu trabalho eu acho ser tão valioso. E como também não conseguimos comunicar e observar-nos a nós em relação ao dinheiro, ainda mais difícil fica também falar, como dizias, neste exemplo de relação amorosa, não é? De companheirismo. E de facto é mesmo importante e desbloqueia tanta coisa a todos os níveis, porque temos objetivos individuais e depois também objetivos em casais, há alturas que se pode complementar, E portanto. nunca nos devemos anular, porque a nossa Uhum, não autonomia deve-se muitas das vezes porque nos anulamos numa relação, precisamente porque estamos mais dependentes do outro, claro. não é? E não devemos, não é? Porque se nós nos alinharmos, sabemos o que é que cada um pode dar à relação, quer seja a nível financeiro, quer seja a nível pessoal, quer seja de casal, não é? E daí a importância de nós conversarmos sempre antes. Eliana, e queres nos dar, falaste muito bem da questão da gestão do dinheiro, não é? A gestão financeira. De facto, olha, até te partilho assim de uma forma mais íntima. Eu já tive uma fase em que era muito, ou seja, até aplicava o dinheiro, comprava determinado serviço, por exemplo, mas depois parece que não o valorizava adequadamente. Ou, um exemplo super prático que eu acho que acontece com algumas pessoas, a mensalidade de um ginásio. É dinheiro que me está a sair da conta todos os meses, mas eu se calhar nem vou lá. Há meses que se calhar nem ponho os pés. É uma desconexão do dinheiro total. Já me aconteceu isto, não é? Isto é um exemplo prático. Queres nos dar assim algumas dicas, ou também pegar neste exemplo e falar sobre de que forma é que podemos abordar assim simplistamente, simplificamente e de uma primeira vez esta questão da gestão financeira? Sem dúvida. Olha, Núria, sabes que muitas das vezes nós fazemos gastos invisíveis. Uhum. Os gastos invisíveis são o quê? É todos os dias nós compramos o pãozinho, ou vamos tomar um pequeno almoço no café, ou vamos tomar, comer algo e nem colocamos, ou gastamos os ditos chocolatinhos no supermercado e o que acontece é que nós nunca apontamos isso, nunca damos isso como um gasto. E se nós formos contabilizar, hoje 5, amanhã 10, depois 15, no final do mês isso dá uma bolada grande, ok? E se contabilizares também as comissões bancárias, se começares a apontar os teus gastos, que isso é primeira coisa, ok? Ok. Base das bases é começar a apontar, ok? Mas depois de apontar, nós temos que analisar. Não adianta nada nós apontarmos os nossos gastos se depois nós não vamos analisar, ok? E depois analisar quanto é que eu gastei nisto, quanto é que eu gastei naquilo. E depois perceber, ok, eu fui ao ginásio, por exemplo, agora o exemplo que deste, eu fui ao ginásio, gastei aquele dinheiro, nem pus lá os pés, ou se Dizem. fui uma vez no mês. E perceber, será que vale a pena nós continuarmos a pagar aquela mensalidade? Se
calhar não, se só vamos ao ginásio uma vez por mês, pagamos 30 euros, epá, é muito dinheiro, não é? Não há necessidade. Se calhar, se fores a algumas plataformas, até te ajudam, vês um vídeo e até te ajudam a fazer ginástica, não é? Ajudam-te a emagrecer, ajudam-te a fazer ali algum exercício e se calhar não vale a pena estar com esse gasto, ok? E em relação ao supermercado, é exatamente igual. Por exemplo, nós devemos, quando vamos ao supermercado, não é? Para não termos estes gastos invisíveis, devemos perceber que não podemos ir com fome, porque se vamos com fome, vamos comer, vamos comprar asneiras, e então aí vai haver o impulso, não é? De fazermos compras, comprar o chocolatinho, ou a bolacha, ou isto, ou aquilo que efetivamente vai nos fazer mal à saúde, não é? Aos dentinhos, e e à carteira. Por isso, o não desvalorizar aquele gasto significa que efetivamente tu não dás valor ao dinheiro como deves. Então nós devemos, ao apontar, perceber em que é que estamos a gastar em demasia e que se calhar podemos retirar esse gasto e depois continuar a apontar e perceber se estamos a ir aos níveis que nós queremos. E começar por aí, isso é base das bases. E falaste também numa coisa importante que foi aquela, ou seja, a perspectiva a curto prazo, do só preciso para pagar as contas do mês, ou a perspectiva também a médio e longo prazo. Imaginemos, estamos agora em janeiro, eu quero começar a programar as férias de verão, portanto também posso ir colocando X de parte, é um exemplo, não é? Porque às vezes chegamos ao verão, não é muito caro, não vou, não consigo. Exatamente. Olha, mas se tivesses poupado todos os meses X, se calhar Exatamente. chegavas agora e não era tão difícil, ou não parecia tanto, não é? Sabes o que é que eu recomendo sempre aqui às minhas mentoradas e às minhas alunas? É elas perceberem que, imagina, vamos as duas estudar as nossas férias de 2024, ok? Não as férias deste ano. As férias deste ano já devíamos Já estar deviam. a guardar, não é? A poupar dinheiro o ano passado. Então, imagina, nós em 2024 queremos ir Malta, ok? Vamos as duas. Então, o que é que nós devemos fazer? Ver quanto é que custam os voos, ver quanto é que custam os hotéis ou a parte hotéis, não sei para onde vocês querem ir, se vão alugar carro, se não vão, se a alimentação está incluída ou se não está, ver efetivamente quanto é que custa as férias que vocês querem, não é? Que nós queremos. Vamos contabilizar as férias que nós queremos. Então, imagina 1000 euros para cada uma, para ser assim os valores fáceis. Então, se nós daqui para a frente são 12, 15 meses, vamos dividir os 2000 euros por aqueles 15 meses ou 16, quantos meses forem. Ou seja, e o que é que a gente vai fazer? Vai ver, nós devemos poupar X por mês, 100 euros por mês. Então, pronto, vamos poupar esses 100 euros, vamos colocar no mielheiro, vamos colocar num pote, vamos colocar no envelope, onde seja. Para quê? Porque assim, quando nós chegarmos à altura das férias, nós estamos desafogadas, ok? E sem contar com subsídio de férias ou subsídio de Natal, ok? Porque isso pode ser para outras coisas que não efetivamente para as férias ou efetivamente Ou reembolso de IRS, que também muitas o pessoas. reembolso de IRS, porque às vezes vão a contar com A e sai-lhes B, não é? E nunca contabilizar com isso. Isso pode ser um extra, mas nunca contabilizar. Imagina que são 2000 euros, nós temos 20 meses para, para as tais férias que nós queremos, são 100 euros por mês, ok? Então é por esses 100 euros por mês de parte, porque é para ali que eu quero, não é? Muitas das vezes até uma motivação. Por exemplo, isto agora pegando em tudo o que a gente falou até agora. Tu ires de férias dá-te autonomia, dá-te liberdade, dá-te uma sensação de confiança, não é? E então, o que é que tu podes fazer? Esses 100 euros podes começar a cortar no ginásio, não deixar de fazer exercício físico, não é isso que eu estou a dizer, é cortar no ginásio, mas fazer exercício físico, quer sejam caminhadas, seja ver vídeos em certas plataformas e fazer o exercício,
quer seja não comprar aquela roupa que estavas que viste na montra e que gostaste, o não comprar o chocolatinho, o biquíni vai ficar mais giro, não é? Ou seja, juntar esse dinheiro que nós iríamos gastar, imagina, caramba, apetecia-me um chocolatinho, custa 2 euros. Pegas nesses 2 euros e vais pôr no mielheiro. Quando chegares à altura das férias, eu até partilhei com umas alunas que o ano passado, fiz umas boas férias, umas férias fantásticas à Hungria, só com essas coisas. Precisamente que era para lhes mostrar que é possível, ok? Nós cortamos com pequeninas coisas. Agora apetecia-me ir ao café. Caramba, não vou ao café, vou pegar nesse euro e vou pôr no mielheiro. Nós vamos ficar, uau, que orgulho, não é? Orgulhosas de nós. E isso é fantástico, não é? Nós sentirmos que nós conseguimos, que nós somos capazes de fazer aquilo que queremos. Porquê? Porque temos autonomia para isso e temos liberdade para ir com porque muitas das vezes, e agora lembrei-me aqui de outra coisa, nós temos a crença limitadora de ela fala porque ganha muito dinheiro. Porque ela fala porque nasceu num berço de ouro, não é? Aquelas crenças limitadoras. Só que não. Eu tenho alunas a fazerem os meus cursos e a receberem o salário mínimo, ok? É Muitas isso. das Depois também vezes, esta autonomia de onde é que queremos investir a abundância que temos, não é? E de facto, exatamente. quando realmente queremos, às vezes pode ser mais desafiante. Eu não digo que não, que Sim, existam sim, 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 muitas sim, sim. dificuldades, mas quando queremos pode demorar um bocadinho mais ou não, mas é possível, não é? É possível É verdade. formatarmos para conseguir. Exatamente, exatamente, porque muitas das vezes nós acreditamos que quem recebe menos é quem tem menos poder de compra. Mas posso-vos dizer, pela minha experiência, ok, que não é bem assim. Muitas das vezes eu tenho a maior parte das minhas mentoradas, ou seja, mentoradas é quando fazem trabalho individual comigo, e essas pessoas recebem mais dinheiro, ok? Mas essas pessoas que recebem mais dinheiro, muitas das vezes estão mais endividadas, estão mais desorganizadas financeiramente, o negócio delas não vai tão bem. Precisamente por isso é que elas querem fazer um trabalho individual, que é para eu olhar para a vida financeira e para a vida profissional delas, que é para lhes dar ali um boost no negócio, na vida pessoal, precisamente para quê? Para elas conseguirem sair daquela angústia, não é? Daquela stress que estão, e não é porque recebem o salário mínimo, elas até recebem mais, só que lá está, não sabem mexer com o dinheiro, porque hum, não nos ensinam na escola, não nos ensinam na universidade, e até posso partilhar que tenho alguns testemunhos de alunas que são contabilistas, são economistas, tiraram gestão, que dizem que efetivamente esta parte que eu ensino, não é? Esta parte emocional do dinheiro é muito importante e que isso não é transmitido na universidade. Precisamente porque os nossos pais não nos ensinam, porque eles próprios também não sabem não sabiam desta parte, não é? E os nossos professores também não nos ensinam, não é? E poucas são as pessoas na sociedade que até sabem sobre isto, e então sobre este assunto, e então é muito importante nós estudarmos, não é? E se hum, alguém fizer a pergunta de então por onde começar, começa sempre pelo teu conhecimento, porque muitas das vezes as pessoas perguntam, mandam-me mensagens no direct que é do género, e como é que eu devo começar a investir? Olha, investir sempre pelas bases da casa, nunca pelo telhado. Porque se nós queremos ir logo para uma corretora e começar a investir, o que é que vai acontecer? Vai dar asneira, não é? Então é sempre nós conhecermos acima de tudo, e trabalharmos o dinheiro de dentro para fora, que é nós percebermos as nossas emoções, tudo aquilo que nos limita, e aí sim
fazermos com que a gente desbloqueie para depois vermos com mais clareza as oportunidades que a vida nos dá, não é? E procurarmos também as oportunidades, porque isso é muito importante, é nós pormos à disposição dessas oportunidades. Liliana, obrigada. Eu acho que ficava aqui a falar disto, dava pano para mangas, porque agora falaste bem de situações de mulheres que acompanhas que até têm rendimentos superiores e que ainda assim sentem de alguma forma essa desorganização ou escassez, e outras que têm rendimentos inferiores e até podem dizer que são mais autónomas É verdade. e de facto não tem a ver com a quantidade, tem a ver sim com a relação que se tem com, não é? Com a autoestima, a autorrealização, o poder pessoal, onde é que eu estou a aplicar, valorização mesmo. E de onde é que vem essa vontade para ter aquele dinheiro, não é? Ou seja, qual é o meio e de que lugar é que parte? Do lugar de escassez, quero ter muito só porque sim, quero, não é? É muito interessante. Se calhar pedia-te assim uma mensagem final para deixarmos a quem nos está a ver e ouvir. E se calhar, olha, assim um conselho, lembrei-me agora desta, porque estamos a receber essa informação de todo o lado, não é? Externamente, e de facto avizinha-se assim 1 ou 2 anos mais desafiantes em termos de gestão das finanças pessoais. Então, assim, uma mensagem final que queiras deixar e também ligada aqui ao nosso contexto, não é? Económico do país e do mundo. Olha, acima de tudo, fazer esta parte que eu falei, começar a apontar os gastos, que isso é base das bases. Eu sei que isso é muito olhar para os números, não é? Muitas das vezes as pessoas limitam-se porque não gostam de olhar para os números, mas é fundamental. E quem puder, invista em conhecimento, investir em literacia financeira, investir no seu autodesenvolvimento. Porquê? Porque se tu aprenderes sobre literacia financeira, não é de momento, não é? Não é só para um mês, não, é para o resto da tua vida. Porque tu aprendes e depois aplicas. E depois aplicar, primeiro não é difícil, ok? E depois o aplicar vai-te dar muitos lucros, muito mesmo, ok? E o meu maior conselho é mesmo esse, quem nos está a ver e se efetivamente autonomia e liberdade e tranquilidade, não é? Dormirmos bem, é importante, então começa a apontar os teus gastos, analisa aquilo que estás a gastar em excesso e começa a cortar, canaliza esse dinheiro para coisas que efetivamente são importantes e investe em conhecimento, investe em cursos de literacia financeira, investe para teres uma renda extra, isso é muito importante. Obrigada, Eliana, por teres estado aqui connosco, foi ótimo. São sempre assim temas que tocam, não é? E portanto foi muito bom ter assim o teu input. Obrigada. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Subscrevam, partilhem, façam like e até breve.